Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque bendito é o Deus que nos reúne sempre no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta terça-feira da segunda semana do tempo comum. Hoje é dia 17 de janeiro, quando a igreja celebra a memória de Santo Antão Abade. Então contamos com a intercessão de um modo muito especial no dia de hoje, de Santo Antão, sobre nós, sobre nossas famílias. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da igreja, clamemos a ação e a unção do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste 17 de janeiro, meu irmão, minha irmã, a Igreja na sua liturgia nos traz o Santo Evangelho. O texto do Evangelho de hoje está em São Marcos, no capítulo 2, nos versículos de 23 a 28. Ouçamos atentamente essa palavra de Deus que ilumina a nossa vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus estava passando por um campo de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meu irmão, minha irmã, no Evangelho de hoje, Jesus continua o seu diálogo com os fariseus que querem de todas as formas apontá-lo como um desobediente da lei. Querem pegar Jesus em armadilhas para acusá-lo e depois condená-lo por um malfeitor ou um pecador que não obedece à lei de Moisés. No texto do Evangelho de hoje, nós vemos
os fariseus, mais uma vez, criticando Jesus, porque em dia de sábado, que é dia de descanso, dia que, segundo a lei mosaica, não se pode fazer muito esforço, não se pode caminhar mais de 1000 passos, entre outras coisas, mas deve reservar para o descanso e para o culto. É dia que deve se fazer jejum também. Para os fariseus é um escândalo Jesus passar por um campo de espigas e seus discípulos começarem a colher espigas para comer. Pois bem, Jesus deixa muito claro que o secundário não pode jamais tomar o espaço do que é primário, primordial, essencial. Jesus deixa mais uma vez claro que a lei deve servir ao ser humano para promover vida. E não existe simplesmente para restringir o ser humano e impedi-lo de viver. A função da lei é regular a vida de modo que ela possa ser vivida plenamente, para que as extravagâncias não atrapalhem a vida. No entanto, nós vemos como a lei pode se tornar um ídolo a ponto de impedir que a vida realmente seja promovida. E fica difícil viver, fica insuportável viver quando se é regulado pela lei de um modo desumano. A lei do sábado para os judeus é sagrada. Jesus guardava os sábados. Jesus era judeu. Jesus ia à sinagoga aos sábados para ouvir a palavra de Deus e até mesmo para proclamar a palavra de Deus. Jesus era um judeu fiel, que respeitava a lei. Porém, Jesus sabia muito bem que o dia sagrado não pode tirar a alegria, não pode impedir que a vida realmente seja promovida. O dia do sábado não era para ser um dia de tristeza e de pesar, mas um dia de alegria, de se ir ao culto, ouvir a palavra de Deus, alegrar-se com essa palavra, confraternizar-se por causa dessa palavra, desse dom. E para muitos judeus era um peso, porque no sábado não se podia fazer nada em nome do preceito. E acabava que o próprio sábado se tornava um ídolo, tomando o espaço do que era principal, que é a promoção da vida e a alegria do ser humano. É por isso que Jesus, quando é censurado, dizendo: os seus discípulos colhem espigas num dia de sábado, Jesus diz claramente: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. O sábado, ou o preceito do sábado, o guardar o dia santo, é para que seja promovido vida, que seja um dia de alegria, para servir ao ser humano, e não o contrário. O sábado, Jesus deixa isso claro em outras palavras, não é uma entidade espiritual, não é um ser vivo.
O sábado é um instrumento para promover vida. O que já tinha passado pela cabeça dos judeus e das autoridades, como se o sábado fosse uma entidade. Então, o preceito, a norma, o feriado, aquele momento que deveria ser guardado realmente para promover a vida, acabava se tornando um peso na vida das pessoas, por causa da interpretação que se dava a ele. É isso que Jesus não aceita. Nós temos à nossa disposição, também hoje no cristianismo, muitos instrumentos para nos aproximar de Deus e para o nosso próprio bem-estar. A religião oferece muitos instrumentos para alimentar a nossa piedade, para vivenciarmos liturgicamente, devocionalmente, enfim. Mas tudo deve impulsionar para promover alegria e promover vida. No momento em que qualquer situação, no momento em que qualquer elemento da religião passe a ser tomado como um ídolo, perde a sua função. E ao invés de promover alegria e vida, vai ser um peso na vida das pessoas. Oxalá, meu irmão, minha irmã, possamos aproveitar todos os elementos que a religião nos oferece, que a fé nos dá, que a liturgia nos aponta, todos os elementos que a devoção, a piedade popular nos oferece, para nos aproximar mais de Deus e nos encher mais de alegria, sem transformar esses elementos em ídolos, que ao invés de nos darem liberdade, verdadeira liberdade em Cristo, seriam um peso para nós. Que Jesus nos ajude, então, a viver essa palavra. E que Nossa Senhora e Santo Antão rezem por nós. Amém. E o céu em recompensa